dia, boa tarde ou boa noite para você, professor de matemática do nosso Brasil. Hoje eu, Bruno Gambaro, estou aqui em frente ao Centro de Convenções da Unicamp para levar até você e ao Espaço Infinitos um evento que faz parte de um fórum permanente da universidade que desta vez está discutindo sobre a história da matemática. Infelizmente não pude estar presente no período da manhã, mas estou aqui no período da tarde para conversar com alguns dos palestrantes, deste evento. Espero que vocês curtam e vamos lá acompanhar. Eu me chamo Edilson Roberto Pacheco, sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava, no Paraná. Minha palestra é sobre algumas notas do pioneirismo feminino na matemática, em que eu faço alguns destaques a partir de referências notórias da história da matemática e destacando a presença feminina e sublinhando alguns aspectos dessa presença feminina até o século XIX. O primeiro nome que aparece nos registros de história da matemática é da grega Hipátia, 1400 anos depois a italiana Maria Gaetana Agnesi, praticamente na mesma época Sophie Germain, uma francesa, depois Sofia Kovalevskaya, uma russa, Grace Young, uma inglesa, e Mary Fairfax Somerville, uma escocesa, e finalizando a alemã, a maior algebrista da época, Emmy Noether. No decorrer das suas pesquisas, o senhor percebeu que foi muito difícil para essas mulheres conseguir se notabilizarem e terem papel tão destacado na história da matemática? Sim, porque uma das condições que se tornaram empecilhos para a projeção até dos nomes de mulheres na matemática foi que universidades europeias eram fechadas para mulheres, não admitiam mulheres no seu corpo de alunos. Então, algumas delas tiveram que ultrapassar essas barreiras, estudando de forma particular com alguns professores, podendo ingressar só depois de algumas petições. E essas projeções, então, passam a ser limitadas por essas condições, mas principalmente pela condição feminina, né, em que considerava-se que estudar matemática não era atribuição para mulheres. Eu sou Roseli Correia, professora de matemática e atualmente aposentada pela Universidade Federal de Ouro Preto, onde trabalhei 12 anos. E eu e o professor Sebastiani fizemos esse trabalho de pesquisa sobre a educação matemática indígena no Brasil. Eduardo Sebastiani, professor aposentado aqui da Unicamp, do IMEC. E a gente fez essa pesquisa de uma história da educação matemática indígena porque a gente viu que não tinha nada disso feito até então. A gente dividiu em fases, porque foram fases marcantes. A primeira fase foi a fase jesuítica, quer dizer, quando os jesuítas estiveram aqui, eles se ocuparam da educação matemática, educação em geral indígena, mas a finalidade principal deles era a catequese, sem dúvida nenhuma. Então teve o Marechal Rondon, aí que tirou, pois a escola tirou da mão dos jesuítas ou do outro grupo religioso, colocou as escolas em aldeias. E essas escolas em aldeias ficaram na mão de não índios, que davam aula. E houve muita discussão quanto a esse tipo de escola, né? Aí, uma época, eu não sei hoje, uma época o MEC tirou da FUNAI e se responsabilizou e aí organizou então um grupo de pesquisas e se criou como é que chama? Um programa curricular, referencial para as escolas indígenas, que é um documento do tipo da proposta curricular do MEC, criada para as escolas não indígenas, mas que deu assim novas oportunidades de novos fazeres, incorporando a questão cultural nesses fazeres em sala de aula, a língua,
sabe? E aí, dependendo de cada etnia. Por exemplo, os Tapirapés, que foi uma tribo que eu trabalhei, quer dizer assim, eu sabia que para construir a casa, hoje eles fazem a casa retangular, que não é a maneira tradicional, mas hoje é retangular, eles medem um lado, medem o outro, e depois eles medem a diagonal para poder construir o retângulo. Tá certo? Então, o que é a definição de retângulo que a gente dá na escola para eles? É a figura geométrica de 4 lados, cujas diagonais são iguais. Essa é a definição de retângulo. Sim. Tá? Então a gente não fala em ângulo até então, depois que nós vamos falar em ângulo. É possível, assim, ao fazer alguma relação, trazendo da experiência, da forma, de uma revisão, às vezes da própria forma de ensino, daquelas comunidades, trazendo isso para um professor que ensina matemática, talvez ali numa escola pública ou particular, ou cada situação? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Aquilo que nós dois falamos, quer dizer assim, a gente propõe para ele professor pesquisador, quer dizer, o professor tem que pesquisar a sua própria cultura, e a gente acha que não só o professor indígena, o professor não indígena também tem que pesquisar o bairro onde ele trabalha para poder criar metodologias específicas para aquele bairro. Sim. Olha, eu complemento através da minha própria prática. Muitas situações vivenciadas com os índios pensadas, refletidas, desde o nosso projeto Inajá, que a gente já fazia as coisas de forma diferente, a partir da problemática local lá do Mato Grosso. Quando eu, voltando para a minha situação de professora da rede estadual paulista ou depois de um curso universitário, a gente é outra pessoa. A gente olha, dialoga com o aluno, olha nos olhos, pergunta, faz com que ele traga para o dia a dia da sala de aula o seu lado vivencial, o que ele faz, o que ele sabe, e a partir daí então a gente vai incorporando talvez os novos conhecimentos que ele precisa ter, né? Lógico que nós não podemos fugir do plano da escola, de um planejamento, entende? Então isso tem que estar muito presente, mas a nossa estratégia muda completamente. A gente se coloca mais, né, no lugar do nosso aluno, enfim, a gente é outra pessoa, eu acho. E da realidade deles. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado. E com a Biblioteca Central da Unicamp ao fundo, eu me despeço, pedindo o seu comentário e a sua participação aqui no nosso Espaço Infinitos. Vamos construir esta comunidade juntos. Abraço e até mais. Música